Muitas vezes nos deparamos com um mundo de provas e expiações, onde temos que viver algumas situações que planejamos anteriormente no chamado plano reencarnatório. Mas e quando falamos de pessoas desaparecidas? Podemos dizer que o desaparecimento voluntário ou involuntário pode ter sido planejado anteriormente ainda no plano espiritual? Os espíritos também explicam que a vida ela é cheia de desafios justamente para nos testar. O objetivo dos desafios não é nos derrotar, é fazer com que a gente aprenda a superá-los. E a partir do momento que você os supere, você se transforme numa pessoa diferente. E já que a gente está o tempo todo vivenciando provas, isso também vai contribuir para a nossa evolução. A gente não pode esquecer que o espírito vai reencarnar e ele vai reencarnar num lar. As condições para que ele vai reencarnar nesse lar tem que ser combinada com todos. O próprio espírito em si e principalmente os pais que vão recebê-lo, né? Porque esses vão vivenciar durante um período muito grande aí uma vida em comum. Ao consultar o Livro dos Espíritos, encontramos a seguinte questão. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre arbítrio. Ainda no Livro dos Espíritos, prossegue o questionamento. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como um castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Os motivos voluntários que levariam alguém a desaparecer, um deles seria depressão por mágoas relacionadas à convivência familiar. Há uma grande possibilidade de um assédio aí, de um acesso a essa pessoa, fazendo com que ela repense coisas. E às vezes ela toma uma decisão dessa, não por uma decisão própria sua, mas incentivada, amplificada pelo mundo espiritual. Eles podem alimentar esse desejo de vir a, entre aspas, desaparecer, não é? Muitas vezes só por uma demanda de atenção. Encarnado ou não, o espírito obsessor consegue comunicar-se com pessoas desse plano. Em algumas situações, o espírito obsediado tem alguma ligação com o obsediador. Muitos casos de desaparecimento são... Eu acho que a gente não pode falar estatisticamente aqui, mas eu diria que uma boa parte deles são motivados por obsessões. A pessoa entra num estado em que ela começa a ficar desgostosa com alguma coisa, ou com o relacionamento familiar, ou com a sua própria situação na vida, né? Com a forma como ela está contribuindo com o mundo, ela não se sente ambientada, ela precisa de alguma coisa. Então isso, sem ela perceber, ela vai sendo fomentado, vai sendo amplificado esses desejos. Na hora que eu alimento essa ideia, eu estou fornecendo espaço para uma mente desencarnada que esteja vibrando o mesmo que eu estou, esse sentimento, essa vibração que eu estou emitindo. Os espíritos influenciam nos nossos atos e nas nossas ações muito mais do que a gente imagina. Na maioria das vezes, eles nos dirigem e nós não o percebemos. A lei de causa e efeito está sempre presente em um planeta de provas e expiações. Mas será que é possível associar esta lei às pessoas desaparecidas? A primeira coisa que nós temos que entender é que a lei de causa e efeito ela não está explícita em nenhum dos livros do Kardec. A lei de causa e efeito, segundo a doutrina dos espíritos, é entendida como, para todo efeito tem uma causa, né? Então, se você está vivenciando algo, só existe duas possibilidades: as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Isso é lei de causa e efeito, ela é espiritual, ela não é física, não é imediato.
O espírita tem o hábito de achar que é uma lei de causa e efeito, é como uma lei de ação e reação, que é imediata e às vezes na mesma intensidade. Não precisa necessariamente sofrer as mesmas consequências. Essa ideia nós precisamos tirar da nossa mente, né? De que o castigo é que combate castigo. Não é assim que funciona, é o amor que suplanta o castigo. Hoje eu converso com a jornalista Ellen Alarsa, idealizadora do site Pessoas Desaparecidas. Ellen, como que você começou esse trabalho e o porquê disso? A ideia do site foi criar um site que unisse o jornalismo e ação social para poder responder algumas perguntas para as pessoas que passam por essa situação e ficam com muita curiosidade, às vezes não sabem o que fazer sobre essa situação. Apesar da internet ser o principal meio de divulgação de pessoas desaparecidas, Ellen nos conta como é difícil chamar a atenção para esse tipo de conteúdo nas redes sociais. Eu tenho a impressão que às vezes as pessoas acham que compartilhar uma foto de uma pessoa desaparecida não vai ajudar, mas muito ao contrário. Eu recebo muitas mensagens, pedindo ajuda, pedindo compartilhamento, porque além do site eu tenho uma página do Facebook. E teve casos em que as pessoas me mandaram mensagem: nossa, que bom que vocês compartilharam, porque consegui localizar o meu familiar. Porque imagina só, hoje você tem 1000 amigos, os seus amigos têm mais 1000, mais 1000, mais 1000. Imagina isso multiplicado, o número de pessoas que conseguem visualizar a foto de uma pessoa que está desaparecida. Além da visibilidade do apoio nas redes sociais, outra dificuldade encontrada é a inconsistência dos dados que são disponibilizados sobre pessoas desaparecidas. Então, infelizmente, nós não temos um sistema único. Não existe no Brasil ainda um cadastro nacional de pessoas desaparecidas. Então, é muito difícil cruzar os dados. Se uma pessoa, por exemplo, desaparece no Tocantins e essa informação não chega, por exemplo, a quem está lá em Porto Alegre, porque não existe um sistema, não existe um banco de dados que você possa pesquisar. O desaparecimento, a primeira sequela que ele deixa é o desequilíbrio emocional. A depressão é o primeiro sintoma que aparece quando uma mãe perde um filho, porque essa dor é só nossa. O fato é, ocorreu um desaparecimento e a família entra em desespero, porque não sabe o que acontece. Lógico, existem razões para isso estar acontecendo. Por exemplo, a história de um espírito é a história dele. Não necessariamente ela pode ser a minha história, entende? Ou seja, se você está vivenciando uma contingência, sempre terá uma causa, você estará vivenciando um efeito. E para todo efeito, sempre vai ter uma causa. Sempre quando eu recebo uma foto, eu olho para a imagem dessas pessoas e eu fico pensando, onde vocês estão? O que aconteceu? Assim, aí eu fico imaginando a família, as famílias esperando aquela dor, porque assim, as pessoas vão esperar sempre. Você sempre vai esperar que o seu ente querido vai voltar, que o seu amigo vai voltar. Entre dezenas de casos, alguns ainda não tiveram um desfecho. Nesses casos, Ellen Alarsa nos explica a importância da espiritualidade. Eu acho que você tem que acreditar em Deus, ter sempre a fé e ter esperança, que você vai localizar. Então, porque se você não tiver fé, o que pode acontecer? O desaparecimento ele pode paralisar uma família. Se alguém tiver um desaparecido e quiser recorrer às suas redes sociais, o site, como que ela entra em contato com você? Então, tem a página, que é o site, que está aqui aparecendo no fundo, que é o pessoasdesaparecidas.net, e aí tem um ícone que você clica e vai direto para o Facebook também, que é Pessoas Desaparecidas. A principal forma de contato é através do Facebook, e os desaparecidos, eles não podem ser esquecidos, então eu espero que as pessoas realmente continuem compartilhando nas redes sociais e apoiando esse trabalho, não só o que eu realizo, mas de todas as ONGs e todas as pessoas que fazem trabalho em prol dos desaparecidos. A seguir, confira a entrevista com Denise Borges, mãe de Bruno Borges, que desapareceu no Acre em março desse ano. Não saia daí, a gente volta já. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.